Amém, amados? Podem fechar os microfones, todos vocês. Nós já estamos gravando. Honderabasherakenarabashai. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ó Deus, tu és santo, santo, santo. Nós te amamos, Senhor. Irmãos, eu estou pensando aqui não sei se eu compartilho a tela, se eu não compartilho. Acho que eu não vou compartilhar, não, tá bom? O que que vocês acham? Compartilha a tela ou não? Vocês gostam mais de ver minha carinha aqui ou a tela com os textos? Eu acho que vai ser com os textos. Hã? É muito bom os dois jeitos, assim, mas o texto é bom que a gente vai lendo também, junto com a senhora, a gente vai Eu absorvendo, também né? acho, já fiz por causa disso, né? Mas aí tem hora que eu fico pensando, poxa, depois a gravação fica só aquela tela lá, e aí eu Né? sumo, mas tá bom, não é eu que tenho que aparecer, é Yeshua, né? Então até daqui a pouco, tá? Fechem. Olha, Edenil, eu orei por você, Edenil. Tudo bem com você? Sim, tá tudo bem, pastor. Eu só tô muito cansada. Eu acho que eu tirei um cochilo. Eu estava me preparando e E acabei apagou. Tá que certo, eu apagou. sa... eu falei com os meninos, falei, Denil nunca que ia faltar sem avisar ela, alguma coisa aconteceu. Foi, eu estava me preparando, aí eu encostei e falei, Tá bom, seu áudio falhou, tá? Mas vamos lá, vou compartilhar a tela para vocês acompanharem junto comigo, tá? Glórias, 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 glórias ao Senhor Todo-Poderoso. Podem desligar os seus microfones, por favor. Bom, aqui estamos com esse tema hoje, né? Libertação espiritual, fundamentos e princípios, tá? Nesse guia nós vamos, na verdade, ser uma imersão que a gente vai estar fazendo, né? São 5 aulas, tá? Essa é a aula número 1. Nós vamos abordar os fundamentos essenciais para a libertação espiritual, né? Direcionando especialmente para vocês, os profetas que estão conosco, mas a todos que vierem depois, que buscam aprofundar seus conhecimentos na área, né, de libertação. E nós vamos também explorar a importância de compreender as bases, os princípios que desencadeiam a libertação espiritual. Identificação de altares, cativeiros e fortalezas. Identificar as próprias necessidades de libertação é o primeiro passo. Quando a gente vai querer ingressar nesse caminho de ser livre e também de trazer liberdade para os nossos amados, ou de quem procurar a gente, quem Deus colocar no nosso caminho para a gente ajudar, né? A gente precisa saber primeiro o que está acontecendo conosco, né? Libertos para libertar, né? Precisamos discernir os altares na nossa vida, derrubar eles, levantar o que for preciso. Eu já dei aula sobre isso aqui. Também é crucial, né, saber sobre cativeiros, fortalezas,
roubo de fragmentos, né? Tudo isso que a gente tem estudado nos últimos tempos sobre mutilação da alma, né? Muitas coisas que nós temos estudado e vocês já estão chegando nesse ponto, né? Porque nós já temos feito muitos trabalhos de libertação e de ensino na vida de vocês. Vocês já estão chegando nesse ponto, por isso que eu estou dando os fundamentos, porque não dá para a gente começar a fazer, né, almejar coisas grandes sem ter pelo menos a base, sem ter a base sólida, né? Então é importante demais, é crucial compreender, né, que as situações que nós vivemos precisam ser resolvidas. Nós precisamos ser libertos para libertar os outros, e isso nos permite discernir as necessidades do outro, né? Contribuir melhor, da melhor forma. Quando você aprende a discernir os seus problemas, você começa a aprender quais são os principados, quais são as influências deles, quais são os sintomas, né? O que tem na sua vida que é referente a quais tronos. Então, você começa, nesse processo de libertação que a gente tem feito, a entender sobre isso, até com as pautas que a gente faz, né? Você começa a aprender muito sobre isso. E aí você começa também a discernir isso nos outros, e pode ajudar as pessoas muito mais. Os recursos e as ferramentas que a gente tem também é muito importante conhecer. Reunir as ferramentas, os recursos adequados é essencial para o efetivo desenvolvimento da libertação espiritual. Isso aqui está me incomodando. Reunir essas ferramentas, né, e conhecer elas, saber quais você tem, é fundamental. Isso pode incluir livros, cursos, mentores, experiências do mundo espiritual, mas, sobretudo, conhecer quais são as armas espirituais de ataque e de defesa que nós temos. Nós temos ouvido muitos libertadores falar que a melhor defesa é o ataque, é um bom ataque, mas não é por aí não, tá? As pessoas vão atacando sem saber se defender, e por isso tem as retaliações. Se eu fosse agir dessa forma, eu estava frita, mais frita do que qualquer fritura que você conhece, porque eu vivo o tempo inteiro trabalhando nisso, de um tempo para cá, e graças a Deus eu não tenho nada de retaliação, porque Deus tem nos munido de conhecimentos para a defesa, e isso é fundamental. Gente, como que você vai entrar numa guerra e atacar um demônio sem ter uma armadura, sem ter as armas certas, sem saber nada sobre as suas armas, sem conhecer nada? Não tem, né? Não tem lógica uma coisa dessa. Isso é realmente uma loucura. Isso é insanidade. Isso é irresponsabilidade. A pessoa entrar no reino espiritual com essa ideia de que a melhor defesa é um bom ataque. Esse jargão joga por terra, porque isso é uma falta de responsabilidade que tem sido ensinado no mundo do povo de Deus aí, porque se você vai entrar numa guerra sem saber nem se defender, nem saber que depois você tem que saber sair dessa guerra, sabe? Você está pondo a sua vida e a todos os que você ama, principalmente o seu alicerce, que são os seus filhos, né? As pessoas que você mais ama, você está colocando eles em vulnerabilidade violenta. Isso não pode de jeito nenhum acontecer. Gravem bem isso, por favor. É fundamental que vocês não façam nada sem primeiro aprender os princípios da defesa, da proteção. E isso a gente ensina muito lá no nosso grupo, né?
na nossa comunidade de convivência. Amém? Nós temos a nossa comunidade da família Neriá. Nessa comunidade eu compartilho bastante conteúdo. Eu e meu esposo, a gente tem feito bastante conteúdo para colocar lá dentro e a gente ensina muito e pega muito sobre isso, de como se proteger, se resguardar, né? Ainda que você não vai entrar numa batalha, só de você aceitar Jesus, Jesus te aceitar, na verdade, né? Só de você se converter a Yeshua, os caminhos de Deus, você já entrou numa batalha. É por isso que Efésios vai falar que você recebe uma armadura, porque você já entra na guerra desde o primeiro momento. Então, quem não quer entrar na guerra espiritual se ilude, achando que pode ser crente e não saber guerrear. Só, a única coisa que vai acontecer com essa pessoa é que ela vai estar sendo atacada o tempo todo sem saber defender, nem por que está sendo atacada, nem porque a vida dela está passando por tudo aquilo, e depois vai pôr a culpa em Deus, né? Porque a Bíblia está cheia de recursos para a gente usar, mas a pessoa não quer crescer. E aí fica naquela religiosidade, né? Como diz um pastor amigo meu, pega a bênção, pega a sua bênção, agarra a sua bênção, né? Ele fica só nisso aí e acha que Jesus já fez tudo, não precisa aprender mais nada, não precisa fazer mais nada. E isso não é verdade, isso é uma inverdade e uma irresponsabilidade dos ministros que estão ensinando esse tipo de conteúdo raso nas igrejas. Amém? Então, vamos lá. Os recursos certos podem fornecer insights valiosos. Eles podem ser, sim, livros, né? Ministrações que você ouve, cursos, mentorias, né? Que hoje em dia é cheio de mentorias caríssimas, né? Digam-se de passagem, e experiências no mundo espiritual. Mas, sobretudo, você precisa conhecer as armas espirituais, que são as armaduras que você vai recebendo a cada batalha, a cada nível. Cada batalha vencida, um nível a mais, um nível além daquele alcançado. E não precisa temer. Tem gente que a gente fala isso, a pessoa fala, me dá medo isso, porque você vence um demônio em canela fina, aí vem um mais parrudinho. Aí a pessoa fica com medo. Medo de quê, gente? É só pegar a espada e cortar a cabeça dele. Não tem isso. Yeshua não está lutando, ele já venceu. Nós também não estamos guerreando, nós estamos simplesmente manifestando a luz. A luz é que está destruindo as trevas, não é as trevas que estão governando a gente. Entende? As trevas vão governar quem não procura a luz, não anda na luz. Aí é diferente, mas nós andamos na luz. E isso faz com que nós possamos seguir em frente confiantes, com fé e autoridade de Yeshua, do nome dele, que já venceu a morte, já venceu o diabo, já venceu tudo por nós. Agora nós precisamos o quê? Manifestar isso no nome dele. É isso. Então, a gente tem armas, armaduras valiosas. Você não entende a dimensão da tecnologia e da valiosidade, do poder de uma armadura, de uma vestimenta que a gente recebe de Deus a cada nível de guerra vencido na vida de cristão, entende? Não tem nada a ver com essa armadura romana aí, não, ó, tá? Essa armadura eu coloquei aí só mesmo porque eu acho bonito, mas é muito infinitamente mais poderosa do que essa armadurinha aí que tá nessa imagem que eu coloquei aí, tá? Então, você precisa conhecer qual é o seu anjo, o anjo que está no comando, ou os anjos que estão no comando
dos ministros que Deus enviou para o seu ministério, porque todos vocês têm ministério, tá? E aí muitas vezes fica, não sei por onde começar, não sei qual que é o meu chamado, mas também não pergunta a Deus, não jejua 3 dias para Deus falar, igual, uai, aqui tem, eu não estou lembrando agora, minha mente está falhando agora, a memória está me falhando, John Wesley. Ele foi para um monte com água e falou com os pais dele, falou, eu só volto quando Deus falar comigo. O cara já ganhava multidões para Yeshua. Mesmo assim, ele foi lá, ele fez isso, ele falou, eu não, eu preciso que Deus me fale, que Deus fale comigo sobre o meu chamado, sobre o que ele quer de mim. Eu só vou voltar quando ele falar comigo. Ele foi para um monte, entende? O nível de busca, de fome, de sede que os grandes homens de Deus têm, é só ter essa sede que ele vem e faz tudo acontecer. Você precisa buscar dele. Qual que é o seu chamado real? Não o que você acha que é. Buscar dele, buscar ter um tempo com ele que vai chegar o fogo e vai queimar tudo na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. E você vai falar assim: eu nunca mais vou ser a mesma, porque o que eu vivi hoje me marcou para sempre. É isso que acontece quando você busca de verdade, com todo o seu ser, entende? Tirando tempo de qualidade para isso. Então, e olha, Deus fala com você, Deus fala com todos nós, né? Então, quando a gente tem esses recursos e conhece bem eles, eles vão fornecer insights valiosos que vão nos ajudar a desenvolver habilidades espirituais necessárias, extremamente necessárias, para ser um libertador eficaz. Por exemplo, as espadas, que são várias, né? Que a gente já recebeu junto com as armaduras. Aí você já recebeu algumas aí e não sabe. Por exemplo, uma pessoa que já foi muito experimentada, que já sofreu bastante e venceu. Ela teve doenças, ela teve muito sofrimento na vida, ela enfrentou muita guerra, seja de qualquer esfera. Ela já recebeu a armadura de esmeralda. A armadura de esmeralda é uma armadura muito poderosa, mas ela tem a principal finalidade de curar. Você lança essa espada e uma pessoa que está enferma, ela é curada. Então, são várias formas de agir dentro do reino espiritual que muitas pessoas nem imaginam. Quando você recebe essa espada de esmeralda, você já recebe a armadura junto e a capa junto. A capa esmeralda, ela também te protege de tudo isso. Aí você passa, não tem mais nada, nunca mais você. Muito difícil, você vai adoecer, você vai passar por essas coisas de novo, porque ela vai te proteger, entende? É muito importante conhecer essas coisas, buscar essas coisas, porque você vai entender. E a gente vai fazer um dia de ativação disso aí depois também, tá? Mas nós vamos primeiro fazer os fundamentos. Parou, foi? O que aconteceu com você? Eu falei já dos mantos, né? Os mantos são vários também. Os mantos já vêm com um poder super, um poder muito, muito poder que vem com cada manto. A armadura de Efésios, né? Eu já falei sobre isso aqui, que é a primeira que a gente recebe. E cada nível que a gente vai subindo, maiores e mais poderosas são as nossas armas e armaduras e mantos. Contexto de libertação. É fundamental compreender o contexto da libertação espiritual e as raízes que a envolvem. Nós devemos observar atentamente para discernir o que Deus deseja realizar em nossas vidas e nas vidas dos outros dentro desse ambiente.
Buscamos trazer muita luz e clareza para cada aspecto relacionado à libertação. Que isso venha sobre a mente de cada um que ouvir depois essa mensagem, essa imersão. Por quê? Porque as fortalezas, os sofismas, né, impedem as pessoas religiosas a abrir o entendimento e crer naquilo que ela está vivendo espiritualmente, mas não acredita, não acredita que precisa ser liberta, não acredita que precisa, que existe, que nada disso, entende? Então, infelizmente, nesse caso, a gente não pode fazer nada, mas eu oro para que Deus venha trazer luz ao entendimento dessas pessoas, em nome de Yeshua HaMashiach. Existem umas interpretações de versículos que estão muito erradas. Alguns versículos bíblicos precisam ser interpretados com cuidado ao aplicá-los ao contexto da libertação espiritual. É essencial compreender o significado original e o contexto cultural para evitar interpretações equivocadas. Por exemplo, examinaremos Romanos 8:1 e sua aplicação correta no contexto da libertação espiritual. Muitas vezes estamos buscando entrar em níveis avançados de ativação sobrenatural, porém não compreendemos nem o ataque base, nem o que é base, né? Nem o que a base nos ensina, nem o que os fundamentos liberam para nós. Tudo o que orbita em torno do universo da libertação tem suas raízes e é crucial que prestemos atenção e observemos para discernir o que Deus quer mover em nossas vidas dentro desse contexto. Tudo que envolve libertação tem raiz, e essa raiz nós precisamos discernir quais são. Mais para frente a gente vai abordar esse tema. Em nome de Yeshua, eu peço que Deus traga muita luz, clareza para a sua vida. Sempre que você quiser falar sobre fundamentar, né? Sempre que a gente vai falar sobre fundamentar alguém, né? Trazer fundamentos, nós vamos enfrentar o desafio de fazer essa pessoa transitar de um padrão de fortaleza fundamentado na super e hiper graça, onde ela entende que uma vez que Yeshua está resolvendo, que uma vez está errado aqui, uma vez que Yeshua fez o sacrifício dele, está tudo resolvido, né? Não é, não é por aí. Essas pessoas, elas vivem na hipergraça. Quer dizer que tudo que a gente faz e fez, né? O sacrifício de Yeshua pagou por tudo isso, e a gente não precisa fazer mais nada. E se a gente continuar pecando, tem uns que até falam que você não perde a salvação, tá? Eu não tenho minha opinião formada sobre isso, mas tem alguns aí que pregam que você pode pecar para sempre, mesmo tendo recebido Yeshua como Salvador, que no dia que você morrer, você é salvo mesmo. Uma vez que você aceitou Jesus, você é salvo para sempre. Por causa daquela passagem que fala assim: jamais lançarei fora aqueles que vierem a mim, né? Aí aí fala até que você está chamando Jesus de mentiroso. Olha, gente, eu vou te falar, viu? Existe uma teologia hoje aí que faz com que tudo fique muito relaxado. E na hora que a gente vê o momento de ser arrebatado, se a gente não for, vai ser muito triste, tá? Eu já quero preparar vocês, porque Yeshua está às portas mesmo, né? Todo mundo está vendo isso. Só que esse às portas não é que o mundo vai acabar amanhã. É que Yeshua pode aparecer aqui hoje ou amanhã e levar todo mundo. Todo mundo que realmente crê e está preparado. O que a gente tem que fazer é estar preparado. Agora, eu não sou profeta do caos para ficar agora falando que o mundo vai acabar amanhã e que a gente não tem mais tempo para nada. E aí, então, você pode o quê? Só ficar deitado e esperar a morte chegar? Não precisa nem trabalhar mais, porque
Se o mundo vai acabar amanhã, já está acabando tudo, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso, tá? Começa a ponderar mais o que você assiste, porque tem muita gente que está ficando muito mal, sem força, sem ânimo, sem garra para lutar, por causa de profetas do caos que ficam falando o tempo todo isso, e as pessoas ficam ouvindo só coisa ruim o tempo todo. Tem que tomar cuidado. A sua mente ela vai produzir tudo aquilo que se alimenta ela. Se você alimenta ela de luz, ela vai produzir luz. Se alimenta ela de trevas, ela vai produzir trevas. É muito importante vigiar muito o que você coloca na sua mente, né? E a gente, quando vai tirar, igual as pessoas que depois assistirem essa imersão aqui, que não são profetas, né? Porque os profetas, em geral, são muito livres nesse ponto de fortalezas que impedem a pessoa de enxergar o mundo espiritual. E aí, essa transição de mente é muito difícil de fazer. Sempre vai ter críticos, vai ter pessoas contra, e vai ter muita gente que não acredita, e infelizmente a gente não consegue ajudar essas pessoas. Precisamos perceber que alguns versículos foram trazidos para contextos de libertação onde eles não se aplicam. Existem versículos que são para um contexto evangelístico e não de libertação. Por exemplo, né? Um exemplo disso é o Romanos 8:1, que fala sobre a ausência da condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí está escrito: agora, pois, não há condenação para o que, estando em Jesus Cristo, não andam conforme a carne, e não andam conforme a carne, né? Ele está dizendo aqui que não há condenação para os que estão em Cristo e não andam segundo a carne. No hebraico, a palavra condenação, katakrima, né? Katakrino, emitir julgamento contra, significa emitir julgamento, julgar digno de punição, condenar, ou seja, pelo bom exemplo, tornar a maldade do outro mais evidente e censurável. O que Paulo está falando aqui? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele está falando aos romanos. É interessante notar, você tem sempre que, cada contexto, saber qual é o destinatário para o qual a palavra foi dita, né? Igual quando Paulo fala lá para as mulheres que não pode cortar o cabelo, que o cabelo é o véu e tal. Ele está falando para as mulheres lá de Corinto, onde era uma cidade portuária, que tinha muita prostituição e as prostitutas raspavam a cabeça. E ele queria que as mulheres se diferenciassem delas, até para a própria proteção e conforto delas. Mas não, isso aí tem igrejas que pega isso como um uso costume, como uma lei, e quer impor esse uso costume para todo mundo dentro da igreja. Mas isso não foi. Assim como lá em Levíticos, quando fala, não farás para si, Levíticos 19, fala, não farás para si, não fareis marcas no seu corpo, né? No mesmo texto fala, não cortar o cabelo arredondado, nem desbastar a barba. Ali, o que ele está falando? Aquele tipo de seita que tinha na redondeza, eles se maltratavam, se torturavam, né? Se mutilavam, crendo que pelos mortos, como diz a Bíblia bem claro, pelos mortos não fareis marca no seu corpo. Aí eles falam que isso aí é tatuagem. Paulo está falando, não é Paulo, eles estão falando ali sobre a pessoa não marcar o seu corpo pelos mortos. Por quê? Existia essa seita, que eles cortavam o cabelo arredondadinho, pegava a barba e segurava e cortava do tamanho de um punho, né? A ponta da barba era cortada. E aí o povo começou a falar que,
né, não podia fazer marca no corpo e tal, esquece pelos mortos, e também esquece que não podia cortar o cabelo. Então, assim, é muita interpretação errada, sabe? Quando convém, de acordo com o que convém, né? Interessante notar que essa passagem da Bíblia, da Bíblia Peshitta, é mais fiel ao hebraico e ao aramaico grego e o grego também. Apesar que a gente é ensinado que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas isso não é verdade, tá? Foi escrito em hebraico e traduzido para o grego. Então, mas essa peshita ela é fiel a esses idiomas aí, no original. No entanto, o termo condenado neste versículo, de acordo com os dicionários, significa emitir julgamento, julgar, digno de punição, condenar ou tornar a maldade do outro mais evidente e censurável. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando nesse contexto? Ele está falando para uma sociedade romana onde muitos judeus convertidos eram altamente preconceituosos. Ele está enfatizando que em Cristo não devemos expor o passado de alguém e julgamento ou censura, que é a mesma coisa que está dizendo lá quando é falado. Não julgueis, pois com o mesmo julgo serás julgado, né? Ali não está dizendo que não é para julgar. Ali está dizendo que é para a gente julgar, tanto que em outras passagens fala que nós temos sim que julgar, mas julgar com a justiça de Deus e com a compaixão de Deus, porque com o mesmo julgo a gente vai ser julgado. Se não tiver misericórdia, nós também não alcançaremos misericórdia. Então tem que saber interpretar a Bíblia. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Tá vendo? Como esse contexto aqui é outro versículo que é interpretado errado. Fala que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas olha aqui a parte B. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por que tem que se arrepender, então, se Deus não levou em conta? Entende o que eu estou falando? Em Atos 17, 30, né? O teor evangelístico de Paulo. Paulo sempre tem um teor evangelístico em seus discursos. Como podemos observar em Atos 17:30, quando se fala sobre Deus não levar em conta os tempos de ignorância. Ele está dizendo que Deus não trará julgamento imediato, mas dará oportunidade para o arrependimento. O próprio espírito humano da pessoa, através da consciência, pode levá-la a reconhecer seus erros e sentir a necessidade de arrependimento. Por quê? Até um cachorro, você já viu? Quando ele faz coisa errada, tem dois cachorros e um faz como seu chinelo. Você chega lá e mostra o chinelo e pergunta: quem que foi que roeu meu chinelo? Quem foi? Aí o que foi, o que roeu, vai ficar cabisbaixo, com o rabinho entre as pernas. E o outro vai sair todo alegre, vai pular no você, vai ficar. Por quê? Ele tem consciência do que ele fez. Assim como uma criança já tem consciência, a maioria, do que é errado, do que é certo. Todos nós temos na nossa consciência o que é certo e errado, entende? E não é relativo, cultural, igual muitos ensinam. Está lá dentro, intrínseco em nós, o que a gente sabe que não agrada a Deus. Então, a própria consciência pode trazer para nós o arrependimento. O escritor de Hebreus também fala sobre a necessidade de se conscientizar das obras mortas que praticamos. Não é apenas uma questão de libertação, mas de correção e transformação da mente. Então, no caso,
Paulo está falando aqui não é do pessoal só se converter, ele está falando aqui das pessoas mudarem a mente, tanto que vai falar, não vos conformeis, né, com esse mundo, mas transformai-vos. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Yeshua, né, de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Em Colossenses 3, 8, 11, somos exortados a nos despojar da ira, indignação, maldade e linguagem obscena. Isso é crucial para nos revestirmos do novo homem em Cristo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. É importante entender que a libertação não se trata apenas de ser liberto de algo, mas também de uma transformação profunda da mente e do coração, conforme ensinado nas Escrituras. A micro e a macromutação. Um grande exemplo de que quando o seu espírito começa a se transformar naquilo que ele adora é Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era orgulhoso, ele era mau, ele fez muito mal para o povo de Deus. Nabucodonosor, ele teve uma macromutação. Deus falou para ele que ele ia ficar igual um animal, 7 anos. E ele ficou comendo capim, cresceu pelo e pena nele, a Bíblia fala isso. Imagina isso, um homem começar a viver igual um animal comendo só capim, crescer pelo e pena nele. Isso é uma macromutação, porque a iniquidade se tornou tão densa na vida desse homem que ele se transformou nessa quimera. Às vezes, o espírito humano pode se deformar devido à corrupção e contaminação, como vemos no exemplo de Nabucodonosor na Bíblia. Dependendo do grau de contaminação, o espírito humano pode assumir a imagem daquilo que ele adora, conforme observado no Salmo 115. A condição humana determina suas vestes. Você já reparou que uma pessoa que está totalmente perdida em trevas, você já viu aquele menino que anda de preto? Está perdido, está em trevas. As vestes dele vão mostrar como ele está por dentro. Tem gente que se veste de preto e anda igual eles, mas é até pastor, porque está, né, nessa indumentária, porque ele quer se fazer igual aos que ele quer ganhar para Yeshua, né? Assim como Paulo disse, me fiz de tolo para os tolos, né? Para ganhar eles para Yeshua. Mas você pode reparar, quando você está bem, você se arruma, você penteia o cabelo, você passa até um batonzinho no caso das mulheres, né? Mas quando você não está, você levanta, nem olha no espelho. Seu cabelo fica igual uma juba e você nem água para ele, né? Então, a sua veste, a sua indumentária vai estar refletindo muito de como você está espiritualmente, emocionalmente, e
A condição humana determina suas vestes por causa disso. Quanto mais a pessoa se envolve com uma vida de contaminação pelo pecado, mais ela vai sendo vestida com vestes de maldade. Esses mantos representam verdadeiramente a condição espiritual do homem. Quando o apóstolo Paulo diz para despojar-se dessas roupas, ele está indicando uma renovação espiritual, né? Quando Deus fala vestes novas, o filho pródigo recebeu vestes novas. A gente vai receber vestes brancas, né? Uma pedrinha com o nosso nome, uma pedrinha branca. Isso tudo já é acessível hoje, né? E nós precisamos cuidar bem disso. Muitas vezes Deus me mostra a pessoa e me mostra. Uma vez até foi com a Edenil, isso já aconteceu com várias pessoas. A Edenil, eu vi ela linda, com um vestido azul resplandecente. Quando eu contei para ela, ela chorou porque ela falou que ela estava questionando isso na vida dela, como que ela estava. Aquela fidelidade que você tem com Deus, quando você fica querendo saber se você está agradando o coração dele ou não, né? Aí ele foi me deu essa visão e eu nem sabia de nada, contei para ela, foi para responder para ela. Tá vendo que muitas vezes Deus vai responder os seus questionamentos com um profeta. Os mantos representam verdadeiramente a condição espiritual do homem. Aquilo que eu estava falando. Quanto mais elevado o nível, mais poderoso o manto que você recebe. Quando, né? E isso tudo aí vai fazer parte do poder e da autoridade que você vai ter na hora da libertação de alguém ou até da sua vida mesmo. Ao se despir das antigas vestes, abre-se espaço para novas vestiduras espirituais. Originalmente, o homem espiritual estava revestido com a glória do Senhor em sua genética. Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre os segredos do Éden, está no meu canal, onde eu falo que a vestimenta, né, de Eva e Adão era gloriosa. Eles nem tinham, eles tinham uma conexão direta com o céu e a terra era uma coisa só. E tudo era glorioso mesmo. Você via o esplendor de longe. Depois, quem não assistiu, assista, tá? E originalmente o homem era revestido com a glória de Deus. Despojar-se das velhas vestes é um convite para vestir-se com uma nova roupagem espiritual. E a gente vai de glória em glória até estar totalmente vestido da glória. A leitura bíblica nos fala sobre revestir-se do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento. Essa renovação ocorre à medida que nos aproximamos mais de Yeshua, Jesus Cristo, a verdadeira liberdade é acompanhada por uma transformação interior. Isso todo mundo sabe, né? Na verdade, a gente pensa que é libertar só de forças externas, mas a libertação é feita na sua raiz, para depois as forças externas não poderem penetrar mais na sua vida. Quem não pode ser liberto? Pessoas não crentes. Eu sempre falo, né? Libertação é para crentes. Pessoas recém-convertidas ao Evangelho, recém-convertido também não pode ser liberto, porque ele não tem consciência do que ele está fazendo direito. Pessoas descomprometidas com o Evangelho também não deve. No caso dessas pessoas, só se for no caso de socorro, a pessoa está endemoniada e você vai expulsar demônio. Isso é socorro. Expulsar demônio não é libertação. Libertação é tirar o mal, cortando ele pela raiz. Assim,
as forças externas não podem mais chegar, né, chegar diante de você. As pessoas que não querem ser batizadas, não que assim a pessoa ela é de Exu, ela já é uma pessoa que realmente se decidiu por Deus, por servir a Deus, seguir a Jesus, e ela não foi batizada, mas ela pode passar por libertação. Agora, se é uma pessoa que não quer mesmo, é porque ela tem alguma coisa ali que, né, não está. Ela pode, você pode interceder, mas fazer libertação com ela já é complicado. Pessoa que não faz parte de nenhuma comunidade, nem online, nem física. São essas pessoas que não querem estar com ninguém, não querem nada com nada, né? Querem só vir aqui pedir você para orar por ela, toda hora pede para você orar por ela, mas não participa de nada, não faz parte da comunidade, não ora uns pelos outros, não está fazendo parte do corpo de Yeshua. Essas pessoas, eu sinto dizer que eu sempre comparo elas com aquela mãozinha lá da família Adams, né? Que está isolada do corpo. Pessoas, mas a única mão, o único órgão fora do corpo que sobrevive, que eu saiba, é aquele, né? Vi outros por aí, não. Pessoas que se recusam a perdoar de coração, né? A pessoa quer libertação, está com a vida toda arruinada. Aí você vai e detecta ali uma falta de perdão. E a pessoa não quer perdoar, esquece. Não tem como fazer libertação, não tem como orar por cura, não tem como fazer nada com uma pessoa que não perdoa. Porque se a pessoa não perdoa, ela não é perdoada. Se ela não é perdoada, o mal vai continuar ali. Então é perda de tempo. Pessoas amasiadas ou que namoram em julgo desigual também não podem passar por libertação, porque ela vai estar, por exemplo, mulher mora com o cara nem é convertido, aí ela não é casada, aí você vai fazer libertação com ela, e ela vai faz sexo com o cara, recebe tudo que ele tem de demônio. Aí você vai estar tirando demônio, ele vai estar pondo mais. Você vai tirando e vai entrando cada vez mais sete, né? Porque não. Aí ela tem que encher a casa, ela tem que fazer, ela tem que tomar posição, né? Parar de praticar sexo, consertar a vida, casar. Aí casa, aí vai viver, aí tem que praticar sexo, porque o sexo vai trazer força para o casamento, para o casal, para a vida espiritual, né? Quem namora em julgo desigual tá querendo problema. Aproveita que ainda é só namoro e para, sai fora, né? A não ser que a pessoa realmente diga, não, eu quero Jesus e se converta de verdade. Aí você continua. Fora isso, é caçar problema, tá? É importante compreender que a libertação não pode ser imposta a alguém. A intercessão profética pode ser uma ferramenta poderosa, maravilhosa, para sedimentar a libertação na vida de uma pessoa que você quer ver ela bem, quer libertar a vida dela. Mas você não pode forçar ela. O livre-arbítrio deve ser respeitado. Até Deus respeita, e a decisão de mudar precisa partir da própria pessoa. A gente vai fazer o quê? Orar para que Deus toque nela, para que ela enxergue. Que ela enxergando, ela vai querer. A gente vai fazer atos proféticos, a gente vai fazer tudo que a gente puder fazer, crendo que Deus vai fazer na vida da pessoa, mas enquanto ela mesma não decidir, aquilo ali vai só ficando acumulando, acumulando, acumulando numa taça ali de Deus, até que essa taça vai transbordar, Deus vai fazer alguma coisa. Eu acredito nisso, a Bíblia diz isso. As nossas orações são recolhidas pelos anjos, né? E são levadas, são enchidas as taças. E essas taças um dia vão transbordar. Mas nós não podemos forçar ninguém a nada. A intercessão por identificação profética permite que nos coloquemos no lugar do outro,
diante de Deus. Não se trata de desistir de lutar, mas de permitir que Deus trabalhe no coração daquela pessoa, de acordo com sua vontade, com a vontade dele. O amor por outras pessoas deve ser acompanhado pelo respeito às suas escolhas e ao seu livre-arbítrio, mas nós podemos continuar guerreando. A verdadeira libertação vem da escolha pessoal, de se voltar para Deus e permitir que Ele opere em nossas vidas. A intercessão é uma forma poderosa de apoiar aqueles que desejam mudar, que pessoas aprender a respeitar as escolhas dos outros e confiar no trabalho transformador de Deus em cada coração. Deus quer salvar todos, ele não tem um filho para perder, isso é óbvio, né? Todo mundo que conhece o mínimo de Deus sabe, mas até ele respeita o livre-arbítrio. Só que ele vai permitindo, permitindo, vai chegando uma hora que a pressão vai sendo tanta que a pessoa não tem outra saída a não ser se agarrar em Deus e entender que Ele é o único caminho, né? Mas Ele é que vai trabalhar nisso. Nós temos nosso papel de lutar, orar por identificação. Inclusive, eu tenho uma pauta de oração por identificação nas cortes celestiais. Depois, quem quiser me chama, me fala que eu passo, tá? Para você orar pelas pessoas, ela é curtinha, nem dá muito trabalho. Para você orar para que as pessoas que ainda não se converteram na sua família ou em qualquer contexto, seja ela se converta. Nas cortes celestiais, a resposta sempre é mais rápida. A cobertura espiritual. Isso é uma parte dos fundamentos espirituais. A pessoa que não tem paternidade ou maternidade, ela não vive uma vida de corpo de Cristo, né? Ela está sujeita às influências e frequências do espírito de orfandade. E a pessoa, ela precisa agir como filho, não basta só falar que tem uma paternidade, ela precisa agir como filho, com fidelidade, com aliança, com a sua paternidade. Só que cobertura espiritual já é diferente. As pessoas que não fazem parte de nenhuma comunidade cristã e ainda que seja online, né? Elas estão aderindo à tendência dos desigrejados. Esses desigrejados são esses que eu falei logo atrás, que são pessoas que não querem caminhar com nada nem com ninguém, são membros do YouTube, cada hora está com um ali, cada hora assiste um, mas não tem aliança com ninguém, não tem ninguém que vai corrigir, que vai dar direção, que vai dar conselho, que vai confessar pecado, que vai, inclusive, dizimar e primiciar para as suas finanças prosperarem e serem protegidas, né? Então, assim, essas pessoas elas estão vulneráveis, estão totalmente vulneráveis, né? Infelizmente, é, alguns buscam a cobertura espiritual de determinado líder, mas é importante muita cautela, porque o conceito de cobertura espiritual se tornou um comércio, gente, tá? As pessoas vão já logo te oferecendo até. Não existe mais nem a questão da identificação, nem nada. Vai só, já chega te oferecendo. Ah, a gente dá cobertura e tal, aí faz tipo um contrato já. Você, para mim te ajudar, você tem que ser discípulo, e aí, para você ser discípulo, você tem que dar tanto por mês, você tem que dizimar, você tem que iniciar, e tal, 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 um monte de exigência. E na hora que a pessoa precisa de dar um telefonema para ser atendida numa emergência, a pessoa não atende, não tem tempo, não tem resposta, não tem nada, né? Então, isso, cuidado, tá? Cuidado. O apóstolo Paulo deixou bem claro que a gente não deve também agir como rebeldes, evitando a comunhão com os irmãos. Não se trata de encontrar uma igreja perfeita, mas sim de estar em comunhão e servir outras pessoas. Cobertura, no nosso caso, a gente serve uns aos outros
orando uns pelos outros. Por isso que é tão importante a oração na nossa comunidade, da família Neriá, porque a gente ora uns pelos outros. Nisso, a gente está servindo uns aos outros. E é isso que Yeshua manda a gente fazer. Tá? Cobertura dá a entender que quem está dando a cobertura está acima. A paternidade ou maternidade é para quem se posiciona de igual para igual, mesmo tendo recebido autoridade ministerial. Assim como o pai e a mãe em uma casa são autoridades, mas são iguais a seus filhos, né? Agora, cobertura espiritual é o quê? Tem alguém acima, é o subdeus que está acima do teto da sua casa, te dando uma cobertura. Eu costumo dizer que cobertura é o sangue de Yeshua, tá? Agora, pai, mãe, a gente precisa ter, ou um ou outro, porque nós precisamos combater o espírito de orfandade que vem para sua vida e não deixa você concluir nada que você começa, não te deixa prosperar, não te deixa andar em nada da sua vida. Aí muita gente faz tudo, dizima, dá oferta, primicia, faz tudo, mas no coração não é um coração de filho. Aí o que acontece? Se você não age como filho ou como filha, você tá correndo risco de estar sob influência de orfandade. Orfandade faz isso. Orfandade é a frequência dos tronos que roubam frutos, como Moloque, como vários outros. Esses tronos todos vão estar trabalhando junto com o espírito de orfandade. Congregar significa estar em uma comunidade onde podemos servir e ser transformados por Deus. Alguém aí tem sido transformado, gente? Caminhando com a gente na comunidade da família Neriá? Congregar Sim. significa estar em uma comunidade onde podemos servir e ser transformados por Deus. Jesus nos ensinou sobre o servir, mostrando que o reino de Deus é baseado no amor e no serviço ao próximo. É importante participar ativamente de uma comunidade, mesmo que seja online. Da nossa comunidade, né? Eu já falei isso aqui, nós servimos uns aos outros em oração, o que vale mais do que muitas coisas aqui na Terra, muitas coisas físicas, né? Restauração da alma. Antes de ministrar libertação, é essencial lidar com questões como perdão. Não é possível ministrar libertação a alguém que se recusa a perdoar, já falei isso. Portanto, é crucial tratar as feridas emocionais e conduzir a pessoa ao perdão genuíno. Devemos entender que o perdão é uma parte fundamental do reino de Deus e isso está diretamente ligado à nossa própria libertação. O que é o perdão? O perdão é o princípio para você curar as feridas. E as feridas são o que atrai as moscas. E as moscas são os demônios. Simples analogia, né? Então, a restauração da alma deve vir antes da libertação. Amém? A lei da herança. Então, está acabando, só falta mais um card. A lei da herança. A lei da herança é a influência sofrida pela consequência dos erros dos nossos antecessores, né, antepassados, e também das nossas. Né? Ela tem três níveis de abrangência. O nível pessoal, que é o que a gente deixa, né? A herança que nós deixamos, o legado que nós deixamos, espiritualmente falando. A família, né? Que é o que a gente recebe. Pessoal é o que eu deixo, a família é o que a gente recebe. Família, a gente recebe a herança tanto da herança da hierarquia, da realeza, dos clãs familiares, né? As pessoas que nasceram
em reinados que têm familiares que foram reis, foram pessoas que tiveram liderança, e de repente essas pessoas, tudo seus familiares foram vivendo, vai ficando no seu espírito, da mesma forma que a sua genética física. Por exemplo, se você usava uma coroa, e essa coroa foi conquistada malignamente, essa coroa está aí ainda, você precisa renunciar a ela. Se você usava um bracelete de rei, num reino que era totalmente contra os princípios de Deus, esse bracelete está aí, e assim por diante. Então, a gente tem que saber orar sobre isso também. Tem uma pauta que eu não passei para todo mundo, porque ela é muito forte, onde a gente renuncia a tudo isso, inclusive as heranças que a gente recebeu dos países aos quais nosso DNA, nosso gene, né, recebeu, nossa genética, né, nossa mistura de países, a nossa genética, a renúncia sobre a herança de cada país. E é forte essa pauta, né? A pessoa, eu não passo para todo mundo, pessoa que tem maturidade eu passo, tá? Ou me procura que eu posso ver se eu faço junto, mas até onde pode ir. Nós temos que ter responsabilidade em tudo que nós fazemos. Então, a herança que a gente deixa é a herança que a gente recebe. E a outra é a territorial, é o que a gente participa. O que é? Herança territorial desde o início da sua genética e da onde você mora, do que você participa hoje. É por isso que, assim, se você recebe coisas em comunidade, coisas malignas, você também tem que estar destruindo essas coisas em nível de comunidade, corporativismo espiritual. Por isso, nós precisamos estar em comunidade, como hoje nós estamos, e precisamos estar cada vez mais entrelaçados, como as raízes dos bosques, que uma complementa a outra, no sangue de Yeshua correndo entre nós. A conclusão: devemos ser cuidadosos com questões relacionadas à vida marital e sexual. Isso é muito importante, a área sexual. A maioria das prisões são causadas por causa da área sexual, tá? Em todos os sentidos que você puder imaginar da vida sexual, muitas cadeias são geradas por causa disso. Quando é um casal casado, a falta de sexo traz as mesmas implicações de uma vida promíscua. A falta de sexo, porque o sexo torna os dois um, e o sexo é uma forma de altar onde o sangue é derramado, né? E se não tem isso, a própria Bíblia fala para não ficar sem isso, né? Se não tem isso, vem as mesmas implicações malignas de quem vive uma vida conjugal promíscua sem fidelidade. Declarações de união estável não equivalem a uma aliança matrimonial, que é uma promessa perante Deus e a sociedade. A aliança matrimonial, ela é feita com Deus. As declarações de união estável são equivalentes, são somente o juiz determinando uma lei, e, na verdade, isso está embasado em interesse de bens, não em aliança matrimonial. Participar da Santa Ceia e ser batizado não justifica viver em desacordo com os princípios bíblicos sobre o casamento e a sexualidade. As pessoas às vezes vão falar, eu tomei ceia, eu sou batizado, e acha que isso justifica viver em desacordo com os princípios bíblicos, né? Sobre o casamento.
Colocar pessoas em posições de liderança sem considerar, aqui eu já falo para as igrejas, colocar pessoas em posição de liderança sem considerar sua conduta conjugal pode comprometer a integridade da igreja completamente. Primeira coisa que você, pastor ou pastora, deve olhar quando vai colocar alguém em posição de liderança é como está a vida conjugal desse casal, tá? Em resumo, é necessário discernir entre o que é verdadeira perseguição espiritual e o que não é. Nós devemos estar embasados nos princípios bíblicos para avaliar nossa conduta e nossa participação na comunidade cristã. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jesus. Vocês entenderam tudo, né? Como sempre. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Sobre as armas e armaduras. Eu não tinha ouvido falar ainda sobre espada de diamante de Jerusalém. Nossa! Como Ai, é que meu você. Deus! Ai, ai. Eu tenho que orar para perguntar Não, para eu Yeshua? vou fazer com vocês uma ministração sobre isso, tá? Eu, na verdade, estou devendo uma ministração, mas inclusive, eu fiz outro dia com vocês sobre a questão de saber qual é o seu anjo, né? Sabendo qual é o seu anjo, perguntar qual é a função dele Sim, no seu ministério. É, também perguntar para ele qual é o seu nome na eternidade. Isso é fundamental, porque através do seu nome você vai discernir muitas coisas da sua vida espiritual. Então, nós vamos fazer uma ministração sobre isso e vamos também fazer outra sobre as armaduras, tá? As armaduras espirituais. É fundamental. E você, Francisco, eu tenho certeza que você tem várias. muita É... batalha. Olha, vocês três aí, eu tenho certeza. A Edenil, eu já acho que eu já até falei com ela sobre. Nós todos aqui, eu acredito que já temos a armadura de esmeralda, porque ela vem para curar. Ela vem para curar e você já ouviu falar que tudo que a gente passa na vida, a gente costuma ter autoridade sobre aquilo, né? Mas tem que tomar cuidado com isso também. Tem gente que foi liberta de uma situação, foi colocado como uma líder e chegou lá, acabou que ela caiu de novo naquela situação e levou o nome da igreja rio abaixo. Então, não é porque a pessoa já foi liberta daquilo ali que você pode, né? Você tem que, tudo tem que ter a direção de Deus, né? Muita gente vai pensar que tudo no mundo espiritual é matemático. Ah, porque se é assim, é assado. Ah, porque é essa. Todo mundo, se eu fui curada nisso, a Bíblia fala, todo mundo fala que eu tenho autoridade sobre isso. Então eu posso exercer tal cargo. Cara, você tem que ver se Deus falou, né? Se Deus falou para você, falou para seu líder sempre vai saber, ou sua líder vai saber qual o nível espiritual que você está, para você assumir. E eu já falei para vocês, aqui eu não vejo ninguém de vocês aqui é novo convertido, que não tem um ministério já definido, entende? Ninguém de vocês aqui está despreparado para começar a fluir no seu ministério. Todas vocês estão mais do que preparadas. E essa obesidade espiritual pode pesar. Vocês precisam transbordar o que tem na vida de vocês. Se vocês não fazem isso, o que que acontece?
Olha, a Bíblia não fala, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Você quer chegar diante de Deus e ele falar assim, o que que você fez? Aí você vai falar, eu fiz isso, fiz aquilo, mas e o que eu te falei para fazer? O que eu te capacitei, te dei dons, te dei tudo, todas as armas que você precisava, e era o que eu te mandei para fazer. Aí você fala, mas fulano, mais a necessidade, mais isso, mais aquilo. Nada disso vai colar na hora, entende? Então, o que que a gente tem que fazer? Foco, 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 foco. Foco no seu ministério. Se você tiver foco no seu ministério, tudo o resto vai trabalhar em favor da sua vida prosperar, de seu ministério fluir, de tudo. Entende? Mas a nossa vida tem que ser assim, ó. Se eu falar, eu tenho que cumprir. Se eu prometer alguma coisa para alguém, eu tenho que cumprir, porque eu não posso defraudar as pessoas. Se eu fizer um voto com Deus, principalmente, eu tenho que cumprir, senão o diabo vai trabalhar para minha vida enterrar, entendeu? Então, a nossa vida tem que ser mais justa. Mas, olha, eu vou te falar, vale muito a pena. Tem nada que vale mais a pena do que você saber você está no centro da vontade de Deus. Porque você dorme o sono do justo. E quando você acorda, tudo que você precisava, ele já fez para você. Entende? Quando você realmente vive o seu propósito. E muitas vezes a gente vai fazer coisas porque outros falaram para a gente que a gente tem que ser assim, tem que ser assado, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, na verdade, não era nada daquilo que Deus queria que a gente fizesse. Entendeu? Buscar sair de toda a mentalidade greco-romana e começar a viver a vida de Deus, de verdade. Tipo assim, ó, se você procurar focar também em matar as parasitas, tá? Porque elas, não sei se vocês viram, uma médica falando, uma médica que nem é cristã falando que a gente não tem noção do exército que tem dentro de nós, que a gente acha que é a gente que comanda, mas quem comanda é eles. Vocês viram isso? Quando a gente dá vontade de comer um doce, de comer carboidrato, de comer coisas assim, é tudo essas parasitas. E você acha que essas parasitas eles movem nos seus sentimentos. Eles fazem você ficar com sentimento de vários sentimentos que não é de Deus, né? Você vê que eu até coloquei um estudo sobre isso lá na comunidade, tá? Então, quem não leu, leia, porque combatendo os parasitas, a gente fica muito mais sensível à voz de Deus. São muitas vozes que ficam falando no ouvido da gente, no interior da gente, por causa dessas parasitas. Quando você tira elas, você começa a ouvir a Deus muito mais nítido. É incrível isso, entende? Procurem fazer isso. Tem muitos métodos aí no YouTube de como fazer isso naturalmente, tal, né? O jejum é uma excelente forma de matar esses parasitas, tá? Tá bom? Pratique muito jejum, que além de matar os parasitas, sintoniza mais ainda a voz de Deus. Então, além dos parasitas calar, você ainda sintoniza a voz de Deus. É por isso que você sintoniza a voz de Deus no jejum. Porque as parasitas morrem. Sabia disso? Já reparou quando você está em jejum, um período mais longo, você começa a ouvir mais Deus, você começa a ter visões, você começa, né? Já reparou isso? É por causa disso. Agora, as parasitas, muitas vezes a gente está cheio de parasita e está achando que é problemas de legalidade demoníaca, mas é os parasitas. Então, a gente tem que combater todos os lados, né? Combater todos os lados, dentro do corpo, na alma e no espírito.
Amém? Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero dizer que realmente depois que nós, eu entrei na igreja Neriá, realmente eu aprendi muito, né? Esse negócio de parasita mesmo, aonde ia imaginar que o diabo podia usar até os vermes para nos controlar, né? Então, realmente, o conhecimento faz com que a gente tenha uma atitude diferente, tome uma posição, né? Se você não conhece, como que você vai lutar contra aquilo, né? Verdade. Então, e o mundo espiritual é uma coisa tão incrível. Eu fico, tem hora que até hoje a minha cabeça ainda fica, meu Deus, não é possível como que as coisas é desse jeito. Como eu falo assim para a pastora Rosane sempre, isso é difícil para mim aceitar, porque quando você vem de uma igreja tradicional e você depara com tanto conhecimento, você fica assim, olha, fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como que é complicado, sabe? É só Deus mesmo para fazer com que a gente realmente comece a pensar, a ver diferente, porque a vontade às vezes é tipo assim, falar, não, não quero saber de mais nada, eu quero viver como eu vivia antes. Tipo assim, porque antes eu não me preocupava que dia que era, se ia ser um dia mau ou não. Você achava que vermezinho bastava você tomar um remédio de vez em quando, porque não tomava nem uma vez por ano, às vezes eu não tomava, né? Então, quanta coisa, às vezes, quando você não tem conhecimento, como que você vai cuidar? Você vai, por um lado, deixa a gente ansioso. Eu fico ansiosa agora, mas por outro lado, você pensa, não, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso mais lidar minha vida, meu corpo, como eu lidava quando não tinha conhecimento, né? Então, até nisso, eu comecei realmente a me preocupar mais com essa questão de tomar vermífugo, de fazer limpeza no corpo, né? Porque no espírito eu sempre me preocupei, no espírito e na alma, mas no corpo, jamais, né? Alimentação, esse tipo de coisa, né? Realmente traz uma grande mudança na vida da gente quando você tem esse conhecimento. A gente vem fazendo libertação há bastante tempo, né, Danilo? Questão espiritual. Mas no corpo só Sim. agora que você começou, né? Só, Mas eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu acho que o quê? Uns 6 meses que a senhora começou a falar? que eu comecei a falar isso, não sei quanto tempo, mas tem tempo já que eu venho falando isso. Mas o estudo mesmo que eu coloquei foi na semana passada lá. Mas Uhum. olha, sabe, eu não sei se vocês leram lá, mas, gente, esquizofrenia causada por causa de parasita. Pois é, eu fiquei assim, baratinada, desesperada. Eu Falei, meu estava Deus vendo do céu. ontem uma cientista falando sobre o que acontece no seu. As parasitas têm relação direta com o seu cérebro. E o que você come também tem relação direta com o seu cérebro, com os seus neurônios. Pode falar, Muito Denise. sério. Eu digo assim, é muito sério. Realmente a gente tem que fazer uma mudança completa na nossa vida, né? Agora, às vezes eu acho assim, pastora, só que, pelo menos na minha cabeça, eu vou me adaptando aos poucos. Então, mas eu Essa fico questão das alerta, né? parasitas aí nem dá para a gente fazer de uma vez, a gente tem que ir mudando a vida, é igual a parte espiritual, tem que ir transformando, limpando, limpando, limpando Exato. Uhum, até a gente exatamente. conseguir tudo. Sim. E eu acho que a gente vai terminar tudo, tudo, tudo mesmo é quando Jesus voltar, né? Porque nós continuamos sendo humanos, né? Só que aí a vida já começa cada dia a ficar melhor, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Porque a gente não saber.
é tranquilo, só que aí a gente está sofrendo um monte de coisa e não sabe por quê, né? É, isso é Agora, a gente verdade. Menino, sabendo, a gente sabe o que que é, como combater, aí a gente vai se libertando, a vida vai mudando, né? é verdade. A gente, assim, nós já tivemos muitas vitórias, né? É do ano passado, esse ano, Deus nos deu muitas vitórias, É realmente. verdade. Muita guerra, mas muitas vitórias. Sim, sim. Nosso Deus, esse ano foi pesado, só nesse início de indiano, hein, Edenil? Foi terrível, Meu terrível. Deus, Puxa, foram muitos milagres que a gente viveu. muitos milagres, muitos. Foi, Glória a realmente. Deus, batalhas Glória a pesadas, Deus. mas milagres maravilhosos. Muitos milagres, verdade, muito, muito. Deus é bom demais. Aleluias. Então, meus irmãos, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não só completando o que a pastora Edenil falou, realmente, parasitas para mim foi algo revelador. Eu não tinha ideia do mal que esses bichinhos fazem para a nossa vida. Que a gente tem aí remédios que só chegam até 12, 18, né? E a gente tem mais de 100 no corpo, e como eles influenciam no cérebro, no humor, em tudo. Eu fiquei realmente chocada. Aí dos vídeos que a senhora postou, eu falei, eu vou começar pela limpeza intestinal e em seguida aquele suco lá que a médica falou, que a senhora postou sobre mamão com a semente e tantas coisas. Eu achei bem interessante. Dá para começar por ali. É, ali já tem um começo. Ah, na Eu medida que também. eu vou desenvolvendo mais estudos, vou passando para vocês também. E o que eu for fazer também eu vou estar mandando lá no grupo para vocês, tá? Tá certo, também gostei desse. Eu também vou fazer esses negócios, os sucos É, lá. tem os chás que eu vou passar para vocês, tá? Uhum. Tem muitos chás, Sim, muito sim. gostoso de tomar, que vai ajudar muito. Outra coisa, gente, quando vocês forem comer qualquer coisa que tem muita glicose, que tem carboidrato, isso dá pico, causa glicação no sangue, dá pico. Todos esses picos são muito malignos para o seu cérebro. E então tem uma forma de evitar isso. É só pegar uma colher de vinagre, colocar ela num copo grande de água e tomar antes de comer, entendeu? Sim. E vai evitar isso. Para cortar o efeito do açúcar? Vai cortar o efeito do pico de glicação no seu sangue. Hum, Eu estava vendo a cientista falando isso. Ela tem até um best-seller, um livro, mas é tudo em inglês. Aí eu não comprei porque é em inglês. Porque eu costumo traduzir os livros, mas dá preguiça, muita coisa. Já tem muita coisa para traduzir. uhum. Aí, mas eu vou pegar as dicas dela e vou colocar para vocês. Aliás, acho que eu vou mandar o vídeo dela todo lá, traduzido para vocês, tá? Ah, beleza. Uhum. E é longo, é umas 2 horas. Mas vale a Uhum. pena, tá? Certo. Uhum. Então, glória a Deus, Deus abençoe. Vamos orar, né? Glória a Já ia Deus. saindo Vamos. sem orar, tá vendo? Amém. Eu vou querer que vocês façam um momento de profetizar, abrir a boca de vocês, deixar Deus falar, tá? Uhum. Olha aí quem que está na reunião e vai perguntando a Deus o que que Deus quer que você fale para alguém. E ele vai mostrar um nome aí que vai brilhar mais que o outro aí, para você falar o que ele quiser que você fala, tá? Eu quero que você profetize nessa noite, o que Deus quiser que você profetize, tá? Abre a sua boca, porque Deus te levantou como profeta na terra e Ele quer que você pratique isso. Nós vamos praticar isso agora, tá bom? Ora em Amém. línguas, ora em línguas, ora em línguas. Depois olha para cada nome que está aqui nessa sala e
Quem Deus tiver uma mensagem, pode falar. Oh, Derebaxeira, que narabachai. Senhor, em nome de Yeshua Hamashia, nós saímos desse campo de batalha, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos lavar com teu rio de fogo, o rio de fogo que verte do teu trono. Vem com seu rio de fogo lavando nossas vestes, lavando nosso espírito, alma e corpo, de toda substância, de todo ataque, de todo estilhaço de guerra, toda malignidade, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Vem, papai, agora, Senhor, tirando de nós tudo que não é teu. Senhor, e faz com que venham novas armaduras, novas armas, novos mantos sobre nós. Senhor, nos dê nova armadura, bem ajustada, completa, que não deixe cheiro nem rastro, para que onde nós estivermos, estejamos totalmente guardados, debaixo do teu sangue, revestidos da tua luz e com uma armadura completa. Traz um manto de invisibilidade sobre nós, sobre tudo que nós amamos, Senhor, nessa noite, e nos guarda debaixo das tuas asas, nos esconde nos teus rios de águas vivas, onde os predadores perdem totalmente o faro em relação a nós, e a tudo se relaciona conosco, em nome de Yeshua HaMashiach. E agora, Senhor, nós te pedimos, nos usa, Senhor, para profetizar, para falar da sua parte. Senhor, treina suas filhas a falar da sua parte para alguém, Senhor. Faz com que eles venham agora, em nome de Yeshua HaMashiach, se deixar usar. Desobstrui totalmente os ouvidos. Oh, envia seus anjos, abre os ouvidos, Efatá, abra os olhos, assim como Eliseu falou, Senhor, pediu ao Senhor para abrir os olhos de Geazi. Eu te peço, ó Pai, e abra os olhos delas, Pai, para que elas vejam, para que elas ouçam, para que elas sintam o que o Senhor quer falar. Quer usar as suas filhas, eu sei que o Senhor quer usá-las, em nome de Yeshua HaMashiach. Ondere Bashira Kenarabashai, Anderabo Serebakiraba, Ondera Bashira Kenarabanai. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, visitar a vida de cada um que nos ouve, Senhor. Visitar suas casas, visitar seus parentes, visitar, Senhor, com sinais e prodígios, com curas, com milagres financeiros, com ativação financeira, com ativação de dons, com sinais e maravilhas. Ó, Yeshua HaMashiach, se manifesta entre nós, Espírito Santo, Senhor Yeshua, eu me rendo diante de Ti, Senhor, e eu quero declarar que o Senhor é meu único Senhor e Salvador. O Senhor é meu único Senhor e Salvador. O Senhor é o meu Rei. O Senhor é o nosso Rei. O nosso único Senhor. E nós nos rendemos aos seus pés. E é chegado o teu reino. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. O reino dos céus se manifesta com poder e com glória. Com poder e com glória. Oh, a tua nuvem de glória está sobre nós. A tua nuvem de glória eu posso sentir. O Senhor venha derramar essa nuvem de glória sobre as suas filhas, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Traz sinais, Senhor. Transmutações de propriedades físicas, metais virem ouro. Oh, pedras das vestes dos anjos apareçam. Em nome de Yeshua HaMashiach, para testemunho do Senhor,
para testemunho e glória do Senhor. Rebaxeracandarabacharabás. Oh, rapapapapapapás, terebaxera negabaraçá. Renda querabaxerebas, mainda cas. Erabaxera quenarebanais. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo a irmã Elza, eu vejo a irmã Elza orando, marchando, oração de guerra. Oh, E aleluia. eu vejo o Senhor mandando um anjo na tua casa, um ser de Oh, luz. glórias, glórias, glórias. Eu vi um anjo Santo, santo, que vibra na cor branca, santo, luz. santo, santo. A espada dele é da mesma cor. E ele Aleluia. entra, eu vejo ele entrando em cada cômodo da tua casa. Aleluia. Oh, Glórias, E ele diz, oh, o Senhor diz que a resposta de oração de guerra, que ela tem machado. aleluia, aleluia, Esse anjo aleluia. entra com essa espada em cada cômodo da casa dela, Aleluia. como resposta de oração. Glória a Deus. Oh, me machucar e andarás. Oh, santo, 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 santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Irabaxeranai. Eu vejo o Senhor colocando uma coroa cheia de pedras preciosas na cabeça de uma de vocês, mas está de costas. É um cabelo liso, preto, liso. Oh, unção de governo, unção de governo. Muito linda, muito bonita, com muitas cores, pedras coloridas, rosa, azul. Oh, unção de governo, de liderança, de governo sobre o mundo espiritual. Oh, Nerebachai. Contar a benção ou não? Oh, Erebaxera Kenarabana. Eu vi muitas joias, muitas joias, muitas joias. Vi muitas joias, muitas pedras preciosas. Deus está trazendo grande mover sobre a vida de vocês. Respondam ao chamado. Respondam ao chamado do Senhor. Não resista. Não resista. Francisca, Disponha-se. eu fui muito afrontada hoje. Filha, eu fui Oi? afrontada, fui avisada de uma afronta na minha vida, né? Do meu ex-marido, meu filho que me avisou, pediu para não falar com ninguém. Eu não falei com ninguém. Eu só fui no dentista hoje à tarde, que eu fui chamada para um dentista de novo. Eu fui e só fui assim, conversando com Deus, né? Em pensamento com Deus só. E pondo um propósito mesmo de oração, sabe? De oração, de decisão, porque chega de brincar com a minha vida, sabe? Glória a Deus. Amém. Chega do inimigo querer brincar com a minha vida, brincar, sabe? Fazer graça comigo, sendo que eu estou no meu canto quieta. Aí eu vou fazer. O irmão falou isso aí, de que veio marchando, né? Guerreando, e é verdade. Aleluia. Mais ainda Amém, amém. da afronta muito grande.
E eu, quando abri o olho, eu vi a Elsa Aleluia. na tela e eu vi que era ela, o cabelo preto, liso, de costas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Era a Elsa, recebendo uma O sangue de coroa, Jesus. Elsa. Aí a Aleluia. Elsa, Glória a tá vendo? Eu Deus. sei da história dela. Eu sei que quem vive a história que ela viveu recebeu a armadura de esmeralda. Com certeza, Glória a Deus. entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Tá vendo, Elsa? Você recebeu hoje autoridade para governar sobre o mal. Aleluia. Amém? Amém. Hoje à noite foi para Deus falar com você, Aleluia. hein? Oh, Glória a glórias, Deus. glórias, glórias. Fabiana, por que você está quietinha aí, Fabiana? Ela mandou só texto aqui na mensagem. Jurema, você também está quietinha. Orebaxeira que narabaxai. Reira que narabaxai, erebaxai. Deus te ama tanto, Elza. Tanto, tanto, tanto. Esse coração que você tem de criança. Só tendo ele que entra no céu. Sabia? Deus te ama demais, te ama muito mesmo. Eu vejo tanto. E essas afrontas aí, ó, você julgará. Você vê que é a palavra que tem em Isaías, acho que é 41 ou 45, 17, se não me engano, e fala que a todos aqueles que se levantarem contra você, você julgará. Que essa é a promessa do Senhor, que Ele o diz. É o que está escrito. Essa é a herança dos profetas, dos meus servos, naquele contexto ali, está falando servos profetas, entendeu? De acordo com os originais. Então, minha irmã, você vai julgar, Glória a você Deus. é quem vai julgar quem se levanta contra você. E Deus provou isso, mostrando a coroa que ele estava colocando na sua cabeça. Igual eu vi Ô, ele colocando na minha cabeça. Eu vi ele Aleluia. colocando na minha cabeça e eu chorava falando, Senhor, mas como eu vou ficar com essa coroa diante do Senhor? Eu chorava muito com isso, mas era a unção de governo sobre o mal. E você também recebeu isso hoje. Amém? amém. Jurema, seu microfone está fechado. Você respondeu alguma coisa que eu não ouvi? Não, aposto. Ah, tá. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Você geralmente conversa mais, você está quietinha hoje? Porque as meninas estavam fazendo barulho ali na cozinha, conversando, aí eu deixei fechado. Ah, tá. Mas está tudo bem então, né? Todo mundo está Tá. bem? Tá vendo por que que é Ah, importante deixar Deus te usar para falar, Francisca? Porque às vezes a gente traz cura para as pessoas. E a É gente verdade. precisa ter esse exercício aqui, deixar Deus usar a gente. Não é só a gente se conhecer e adquirir conhecimento, nós precisamos ter um corpo, né? Deixar Deus usar um, a vida do outro, servir um ao outro em oração, em profecia, tudo que Deus Aleluia. quiser nos usar espiritualmente, da forma que Ele quiser nos usar. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ô, Ju, depois me procura para me conversar com você, tá? Tá. Então tá bom. Gente, Francisca, um abraço. Edenil, um abraço. Amém. Fabiana, um Amém. abração. Não sei por que a Shalom a Fabiana todos, está que tão Deus quietinha hoje. abençoe todos. Glória a Francesca, Deus. Shalom a todos.
Ah, Shalom. abri, shalom. Tá Eu, tudo, eu cochilei um pouco durante a aula, mas é porque eu tô levantando muito cedo e tô tá, tra- acostumando ainda. tá acostumando ainda a trabalhar fora? Faz muitos anos que eu não trabalho fora, aí comecei a trabalhar, então o cansaço é muito. Eu tô até pensando se eu vou conseguir trabalhar ou não. Oxe, meu Deus. Então, já é quase 10 horas, está na hora da gente terminar, né? Nós estamos há 2 horas aqui. Mas tá bom, o cansaço Amém, atrapalha amém. até o fluir de Deus, né? Atrapalha. Que Deus te restaure, viu? Que Deus restaure todos vocês. Amém. A Elza está falando para você, né, Francisca? Deixa Deus te usar. Eu quero que você deixe Deus te Amém. usar mesmo, Francisca. Toda vez que Ele te mandar falar alguma coisa, tá totalmente aberto para todos vocês, tá? Amém. Amém? Amém. Não Glória a Deus. resistam, não resistam a Deus, não resistam ao chamado. Amém? Amém. Aleluia. Então, Amém. glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória a Bom, Deus. boa Fica com noite. Deus. Tudo de bom Todos. para todos. Um Amém. abração. Amém. Bom, um beijo para todas. Beijo, Tchau. Deus tchau. te restaure. Tchau. Amém, Amém. 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 Tchau.